Olá, tudo bem? Logo mais, no nosso sermão, estaremos falando sobre a importância da oração, da intercessão e da súplica. E eu quero te convidar a assistir, a compartilhar esse culto com quem estiver contigo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e ao coração das pessoas que você ama. Já envia esse culto para o teu mais um e eu tenho certeza que Deus vai falar direto ao coração dele também. Um grande abraço e que Deus te abençoe. A gente vai estar conversando nessa noite sobre um texto que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. E se nós pudéssemos resumir essa carta toda que Paulo escreveu para Éfeso, a gente diria que a ênfase está na união da igreja em Cristo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas essa noite, para não ser muito extenso, a gente vai falar sobre o capítulo 6. E o capítulo 6 começa falando sobre o relacionamento entre pais e filhos. Daí a gente vê a questão dos escravos e os seus patrões, e a gente vê a armadura de Deus sendo exposta de uma maneira muito especial. Quem aqui se lembra da armadura de Deus que está lá em Efésios 6? Cinto da verdade, que mais? Couraça da justiça, sandália do evangelho, capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra. E aí então Paulo cita uma outra arma poderosa, não mais como uma indumentária, não mais como uma peça da armadura do soldado romano, para mostrar que sem essa outra arma a gente não consegue absolutamente nada. E essa arma é a oração, gente. É a oração. E o texto base para a nossa conversa de hoje está lá em Efésios 6, 18, 20. E eu peço que você, por favor, me acompanhe no seu aplicativo, na sua Bíblia ou nos nossos telões. Mas peça, leia em espírito de oração e pedindo para que Deus fale contigo através da palavra de Deus. E o texto diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou um embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Talvez você não tenha reparado, mas nesses 3 versículos, nós vemos o apóstolo Paulo falar sobre orem ou oração 6 vezes, em apenas 3 versos. Sabe por que ele fala isso com tanto entusiasmo e ele fala isso de maneira repetida? Porque a oração é o grito de guerra do cristão nas batalhas espirituais. Um cristão que não ora já está derrotado. Um cristão que não se posiciona diante das adversidades através da oração já perdeu. A gente precisa entender que na oração nós compartilhamos sim algumas informações com o nosso general, que é Cristo, como diz aquele louvor que a nossa juventude adora, que o João Moresca dança como ninguém, que o nosso general é Cristo. Mas a gente também nesse momento está recebendo informações do nosso general. A gente está sendo ferramentado, equipado, preparado para as batalhas espirituais. Nós recebemos na oração as estratégias que nós devemos seguir. Nós recebemos na oração talvez o pare, espere um pouco porque não é hora de avançar. Ou então o mete o pé porque eu estou contigo. Por isso que a gente precisa estar constantemente em estado de oração. É através da oração que eu e você nos posicionamos espiritualmente. É a hora que a gente fala, eu sei quem está comigo na batalha. Eu sei quem está comigo diante desse diagnóstico. Eu sei quem é que está comigo diante desse desemprego. Eu sei quem é que está comigo mesmo que o chão me falte. Eu me posiciono. Segundo John MacArthur, a oração é o combustível para a batalha espiritual. Vestir a armadura de Deus sem orar é ineficaz. Nós precisamos entender que orar é depender de Deus. É realmente entregarmos tudo aquilo que temos e somos ao Senhor e falar, Deus, agora é contigo. Eu dependo de Ti porque eu sei que na força dos meus braços não vai dar certo. Alguém aqui já tomou alguma decisão na vida achando que era a melhor do mundo, sem orar, e passado algum tempo quebrou a cara ou só eu? Ai, que bom, tem mais gente no sindicato dos cabeçudos. Bom saber, gente.
Algo que tem que ficar claro no nosso coração é que, diferente de algumas correntes que a gente tem escutado, principalmente em YouTube, nós não determinamos absolutamente nada a Deus. Determinismo é coisa de Satanás. Então eu determino, eu declaro. Não, eu oro com fé, com intrepidez, com coragem. Mas quem sou eu, como dizem alguns, na fila do pão para determinar algo a Deus? Quem sou eu para falar para o Deus Criador, Todo-Poderoso de tudo e de todos em todo o tempo o que Ele deve fazer ou deixar de fazer? Não cabe a nós. Fé é poder continuar vivendo debaixo da autoridade e da direção do Senhor, mesmo que a despensa esteja vazia. Mesmo que o diagnóstico seja negativo. Nós não determinamos nada. O cristão que batalha na oração, ele é submisso e dependente do Senhor. Amém? Quem está comigo diz amém. Amém, legal. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, baseado nesse texto, é quando e como orar. E o texto diz, orem em todas as ocasiões. Sabe o que isso quer dizer? Que sempre que houver a oportunidade, fale com Deus. Ah, pastor, eu gosto de orar dirigindo. Legal, mas não deixe que essa seja a tua única oração. Ah, eu oro antes de dormir, mas que tal começar o dia também falando com Deus? Ah, pastor, eu oro antes das refeições. Graças a Deus por isso. O texto está dizendo que a gente tem que, sempre que houver uma oportunidade, a gente tem que estar falando com o Pai Celeste e com senso de urgência, com verdade, com interesse de coração. Temos uma irmã aqui na igreja, eu não vou citar o nome dela para não expor, mas ela falava assim, Edu, toda vez que eu ia para o centro dirigindo, eu já saía de casa orando para que Deus separasse uma vaga para eu estacionar. E alguns já se identificaram e provavelmente fizeram o mesmo, viu, pastor? Então não é um problema só dela isso. Porque assim, pode parecer uma besteira, mas pode ser muito traumático para alguém tentando estacionar, ter um camarada mal educado buzinando e falando impropérios atrás. Gera amargura, gera tristeza, gera um senso de incompetência, às vezes até fazendo algo que é usual, que é dirigir. Então ela, sabendo disso, ao sair de casa já começava a orar, eu tenho que estar em tal lugar, Senhor. E olha que interessante, Deus sempre provia para ela uma vaga. Deus sempre ajudava. Ou seja, ore sempre que você precisar. Grande ou pequeno problema, Deus é contigo e está disposto a te ouvir. Orar com toda a oração e súplica. E aqui é muito interessante, por isso que eu comecei parafraseando o pastor Edmilson, perguntando se você tem escutado o Espírito Santo, porque muitas vezes a gente acha que orar é falar incansavelmente. Tem gente que na hora que vai orar, fala, Senhor, a mesma de ontem, em nome de Jesus, amém. Porque não é um relacionamento. E aí o que acontece? A palavra orar, ela vem do latim orare, que diz falar, mas quando a gente vai para o grego, a gente percebe que ela remete a invocar alguém, chamar alguém, convidar alguém para conversar. Não é um monólogo onde eu simplesmente falo. Não. É bom, é terapêutico, inclusive. Deus se alegra porque quando você verbaliza as tuas inquietações, você está demonstrando confiança nele e crendo que ele está ali te ouvindo, que ele se preocupa e que ele age. Mas muitas vezes a gente precisa parar de falar e ouvir. Orar é chamar Deus para uma conversa, chamar Deus para a presença, como foi ministrado hoje pela manhã. Às vezes, pelo muito falar, a gente acaba até interrompendo Deus. Orar é falar. Mas também é ouvir o que o Senhor tem a nos dizer no secreto. Na obra Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge, ele fala que as coisas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Pastor, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Talvez não de maneira audível. Mas se você abrir a tua palavra em espírito de oração, Deus vai falar contigo. Ah, pastor, mas eu queria ouvir a voz de Deus. Lê em voz alta. Vai te ajudar bastante. Vai te ajudar bastante, inclusive, a internalizar algumas verdades bíblicas, a memorizar alguns versículos. Isso é muito importante. As coisas não mudam quando eu falo com Deus, as coisas mudam quando Deus fala comigo. E a gente precisa entender como é que a gente pode desenvolver essa dinâmica. Lá na IBB Pinhais, nós nos encontramos todo domingo às 6:30 da manhã. E junto com o Rogério e mais algumas pessoas, o que a gente faz? Um louvor, tempo de esquecer de todo o resto. Deixa aquele louvor falar contigo. Você abaixa a tua adrenalina, você respira,
e aí a gente faz uma leitura devocional. Pode ser aquela que você está fazendo ou alguma aleatória ali no momento. E depois a gente vai orar baseado naquilo que Deus falou com a gente através da Bíblia. A gente não vai trazer simplesmente a nossa lista de pedidos ao Senhor. A gente tem orado por aquilo que Deus se revela. Então, se a gente vê alguma cura, a gente fala, Deus nos ajuda a ter a mesma convicção e provar essa cura na nossa vida. Se a gente vê algumas adversidades ali, Senhor, me ajuda a passar por essa adversidade com a mesma perseverança que esses homens e mulheres do Senhor o fizeram. E a gente tem orado a Bíblia nesse sentido, para que a nossa oração não seja simplesmente, Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor me dá, Senhor me dá, me dá. Tem gente que infelizmente está tratando o Senhor Jesus como um garçom. Senhor, hoje é 4 queijos, calabresa, a paulista, mas eu não gosto de azeitona, então tira. E falar com Deus não é assim. Primeiro que a gente precisa ter uma postura adequada na presença de Deus. Eu tenho muita dificuldade, talvez seja um problema da minha geração, quem chama Deus de você, pastor. Para mim não entra na minha cabeça. Deus é Senhor, não é você. Para mim é muito difícil isso. E às vezes eu tenho que lidar com isso na minha casa. Porque é uma geração que às vezes entendeu de uma maneira diferente. E olha, minha filha é crente pra caramba, graças a Deus por isso. Mas acaba tendo um tipo de relacionamento com as coisas do alto de maneira um pouco natural e mundana demais. Para mim Deus não é você. Para mim Deus é Senhor. Senhor Jesus. E a gente precisa ter essa reverência quando a gente vai orar. E o texto continua falando que nós temos que orar atentos e perseverantes. Estar atento é o mesmo que vigiar. E quer dizer orar em estado de alerta e de prontidão. Tá, pastor, mas por que eu tenho que orar em estado de alerta e de prontidão? Porque a palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso derredor como um leão faminto. Já é razão mais do que suficiente para a gente ficar esperto durante a oração. A gente sabe também que existem muitos falsos mestres com doutrinas cada vez mais doentias. E é por isso que a gente tem que ficar sempre alerta com aquilo que a gente está vendo, lendo, orando. Mas também porque, por causa do pecado que habita em nós, a gente corre o sério risco de, no momento que deveríamos estar mais ligados, mais espertos naquilo que o Senhor tem para nos dizer, a gente está dormindo. Dormindo espiritualmente. Porque Davi dormiu espiritualmente, a gente viu ele cair em pecado com Batseba. Porque Eutico dormiu fisicamente, espiritualmente ele caiu e morreu, foi assustado. A gente precisa ficar atento com algumas coisas que acontecem. Jesus chama os discípulos para orar com eles mais próximos ali no Getsêmani e pede, orem comigo, orem comigo. Está chegando a hora e eles dormem. E às vezes o que acontece comigo e com você é a mesma coisa. No momento em que Deus fala, perseverem, estejam atentos, a gente acaba adormecendo. A gente acaba sendo negligente, displicente com as coisas do Senhor. E é por isso que a gente tem que ficar atento. E o apóstolo continua falando, perseverem, orem constantemente, sejam disciplinados, independente da resposta, continue orando. Se você teve o milagre, você teve a resposta, ore em gratidão ao Senhor. Se você ainda está no caminho da bênção, se você ainda está no caminho da cura, se você ainda está no caminho do agir do Senhor, continue orando perseverante. Continue clamando ao Senhor com convicção. Mas não pare de orar. Se você não sabe mais, Senhor, para onde que eu vou agora, então ore pedindo direção, orientação, mas não pare de orar. Clame a Deus, é agora, Senhor. É isso que eu tenho que fazer. É agora que eu devo me mudar. Realmente é essa pessoa. Mas não pare de orar. A minha vida, ela é encharcada de oração, não só por causa de mim. Eu confesso que eu era muito negligente no começo da minha caminhada com Jesus, no que diz respeito à oração. Mas eu percebi que quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais tempo você quer passar. É uma espiral evolutiva e quanto mais você está com o Senhor, mais experiências você tem. Você fala, eu quero mais disso, é bom demais. É bom demais estar nesse lugar de aconchego, nesse lugar de milagre, nesse lugar, às vezes de tristeza, mas sentir que Deus está contigo te afagando. E eu quero fazer uma ilustração agora, uma dinâmica, que mostra para você o potencial que uma oração tem
por pessoas que a gente ama, e talvez você nem perceba que algumas pessoas estão orando por você, e que são pessoas que também deveriam ser alvos da sua oração, mas Deus faz algo extraordinário quando a gente começa a ter uma vida de oração. E eu quero pedir por gentileza que as luzes sejam todas apagadas nesse momento. Você já vai entender o que eu quero dizer. Do auditório também, por gentileza. Eu falei para vocês que eu sou resposta de oração, e eu sou resposta de oração desse casal, o André e a Cassi, que durante muito tempo oraram por mim. Durante 1 ano aproximadamente, eles intercediam para que eu aceitasse o convite de estar aqui na IBB Pinhais. E sabe o que acontece? Eu não consigo ver a luz que reflete em mim, que era a oração deles. Algo que Deus tinha colocado no coração deles, que veio direto do trono da graça do Senhor, e eles vendo aquele camarada viciado em drogas, viciado em álcool, viciado em tanta porcaria, misericordiosos, eles foram e começaram a interceder e a clamar por mim. Eu não consigo ver a luz que bate em mim, eu não consigo ver absolutamente nada do que acontece, mas eles estavam me encharcando de oração, eles estavam me encharcando de amor, eles estavam derramando na minha vida coisas que eles tinham recebido do Senhor. E é isso que a oração faz. Aí chegou um momento, pode acender as luzes por gentileza, queridos, em que tudo mudou na minha vida. Eu era cego, agora eu enxergo. Eu era morto, agora eu vivo. Eu não tinha propósito, hoje eu sei para aquilo que Deus me chamou. Vocês podem dar uma salva de palmas para os nossos assistentes de público? Obrigado, amo vocês, gente. Segundo ponto da nossa conversa é orar por quem e orar por quê. Olha que interessante, Paulo talvez tenha sido a pessoa mais importante do Novo Testamento. 48% do Novo Testamento foi escrito por ele. 15 anos na bacia do Mediterrâneo pregando o evangelho a ponto de falar: não tenho mais o que fazer aqui, por isso eu vou para a Espanha. Já pensou? No lombo de jumento, camelo ou a pé. É assim que as coisas aconteciam. E ele mesmo assim fala: orem por mim. Paulo demonstra a vulnerabilidade e a necessidade que ele tem de intercessores. Sabe uma coisa que agrada o coração de um pastor, de um ministro, de um obreiro? Receber uma mensagem do irmão: pastor, estou orando por você agora. Gente, isso é um bálsamo. Isso é um negócio tão especial, é um negócio assim, sabe, que cativa. Às vezes no meio da madrugada, na hora que Deus te acordou para orar, chega uma oração de alguém. Gente, isso aqui é bom demais. E é algo que a gente pratica também, uns com os outros e às vezes com outras pessoas também. Por crer no poder da oração, ele pede para os irmãos da igreja orar por ele, mas também pede para que orem por outros cristãos, orem pela igreja. E aí eu fico, às vezes, de cabelo em pé, o pouco que me resta, né, pastor? Mas eu fico assim, quando a gente vai num PGM, daí você fala para a pessoa aí: qual que é o teu pedido de oração? Não tenho pedido de oração, só quero agradecer. Eu falei: cara, eu devo ser muito meia boca, porque eu sempre tenho pedido de oração. É pelos meus sobrinhos que não conhecem a Cristo. É por algumas questões de IBB Pinhais. Por, às vezes, algumas grosserias que eu cometo na minha casa. Por alguns maus hábitos que eu já devia ter abandonado e não consegui abandonar ainda. E às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim: não, eu não tenho pedido de oração. Eu falei: como assim? Me dá curso para eu entender como é que você consegue ter uma vida em que você não depende da graça de Deus para mudar algumas coisas. Quem aqui gostaria de ter mudado alguns aspectos da vida e ainda não conseguiu levantar a mão? Então você tem um pedido de oração. E todo mundo tem isso. E a gente precisa mostrar essa vulnerabilidade. Mas Paulo, ele faz uma oração que deveria estar constantemente nos nossos lábios e na nossa mente. Algo que precisaria, assim, de verdade, fazer parte do nosso cotidiano. E vai ser projetado aqui para que você possa ler comigo essa oração, eu creio. Você pode ler junto comigo? Senhor, dá-me oportunidades de anunciar o Evangelho, e quando elas surgirem, que nada me cale. Essa tinha que ser a nossa oração diária. A gente tinha que fazer isso diariamente. Terça-feira passada agora eu passei por um episódio muito legal. Fui fazer o meu Vida na Vida com o irmãozinho, com o João, a gente estava tomando um café. Daí apareceu um rapaz que faz parte do Operações Especiais, o BOP, e ele me cumprimentou. Eu fiz o casamento dele, fiz o batismo, o discipulado todo. E foi muito legal, a gente trocou algumas conversas ali rapidamente, e eu continuei ali meu bate-papo com o João, e eu vi, de repente chegaram mais 2, mais 4, mas eles deviam estar uns 10, 12 pessoais ali de Operações tomando café. E eu pensei comigo: por que não levantar uma palavra ali com eles, orar por esses homens?
E aí eu falei para o João, João, vamos orar por eles. Ele, quê? Falei, João, vamos ali orar com aqueles homens. Ele, como assim, pastor? Falei, vamos orar, ué, a gente não ora? O que você me diz? Ah, você vai na frente, eu vou atrás. Né? Você que estudou 4 anos para orar, né, pastor? Então, já viu. Então, tá bom, eu vou lá. E daí a gente foi ali, gente, ó, com licença, eu sou amigo do Paulo e tal. Deus, que é o pastor Eduardo, ele que fez meu casamento, né? Eu falei, eu queria orar pela vida de vocês. Eu queria clamar pela vida de vocês. Só vocês sabem o tipo de riscos que você passam durante todo o dia, o tipo de pressão, o tipo de estresse. Nós temos alguns irmãos aqui da nossa igreja que fazem parte de operações especiais. E a gente ouve algumas coisas, algumas lutas, inclusive contra o pecado que eles precisam se posicionar, porque é um ambiente corrompido muitas vezes. E foi sensacional, porque você vê aqueles caras assim, tudo do meu tamanho, forte, tudo armado. 2 dos caras em prantos. Porque Deus falou, ora por eles. Sabe, talvez tenha uma frentista que você está sempre abastecendo e está no teu lábio, está no teu coração a oração que essa pessoa precisa ouvir. Aquela pessoa que às vezes trabalha na sua casa, aquela pessoa que trabalha contigo e você sabe que parece que ela está sempre deprimida. Você tem palavras de vida eterna que você pode transbordar na vida dela e fazer a vida dela ser diferente. Por isso que a gente tem que fazer essa oração diariamente. Senhor, me dá oportunidades, mas além de oportunidades, coragem. Para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. E eu acho muito legal, nessa questão de Paulo, é claro que eu não estou fazendo um comparativo com o tipo de público que eu vou mencionar agora, mas Paulo estava preso. Sim ou não? Paulo estava preso. E, gente, eu vou te falar um negócio. Se tem um negócio que eu conheço, que eu manjo, é a oração de preso. Eu estou 11 anos fazendo trabalho na penitenciária feminina do Paraná. Então, esse é um negócio que eu já ouvi muito. É a oração de preso. E 90% das orações em presídio é Senhor, que cante o alvará de soltura em nome de Jesus, amém. É mais ou menos assim. Só que Paulo não faz isso. Paulo não está nem um pouco preocupado, sabe por quê? Porque ele já era livre mesmo em correntes. O problema é que tem muita gente aqui fora que é preso sem correntes. Preso ao pecado, preso à mentira. Paulo não coloca as suas aflições como prioridade. Paulo não coloca a resolução do seu problema como prioridade. Ele coloca o reino de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Suas orações refletem o reino de Deus ou são apenas uma sequência de pedidos? Porque infelizmente a nossa natureza vai sempre nos inclinar a pedir aquilo que nos traga facilidade, bem-estar. Mas talvez seja o bagunçar da nossa vida, o chacoalhar do nosso barco que nos tire da zona de conforto para que a gente viva o que Deus quer viver. Então essa tinha que ser a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. A gente tem que parar de ficar pedindo. A palavra de Deus é tão clara, quando ela diz lá em Mateus 6, não se preocupe com o que comer, o que vestir, não se preocupe. Eu cuido de você, não se preocupe tanto com isso. Mas também diz um pouco ali para frente, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que é essencial para você, eu dou conta. Paulo pedia oportunidades para ser usado de forma sobrenatural. Quem aqui sabe qual que é o tema da nossa igreja esse ano? Pouca gente sabe, Rodrigo. Qual que é o nosso tema, gente? Eu mais um. Quantos aqui estão orando pelo seu mais um? Amém. Tem um grupo pequeno, 10, 15% de quem está aqui, orando pelo seu mais um. Gente, se você acha que vai ser por osmose, que ele vai aparecer na sua casa, esqueça. Se você acha que vai ser um passe de mágica em que se você não está orando pelo teu mais um, desculpa falar. Talvez você não esteja envolvido na visão da tua igreja. Porque nós temos clamado pelo mais um. Cadeira vazia no PGM. Nossos encontros de oração, encontro de homens, encontro de mulheres, juventude, tudo aponta para o mais um. Agora, se eu e você não nos prostrarmos e buscarmos no Senhor o mais um, volto a dizer, desculpa a dureza da palavra, mas nós estamos remando contra a visão da nossa igreja. Faz parte
do corpo de Cristo está em unidade e uniformidade nesse propósito. Porque a palavra de Deus diz que nós somos sal e luz. Você já parou para pensar que talvez esse teu amigo que você gostaria que estivesse aqui, porque você ainda não apresentou o evangelho para ele, você não tem orado por ele, passa a eternidade no inferno? É uma responsabilidade nossa. Orar, falar, ir, fazer a diferença. E eu quero te desafiar a fazer algo muito prático e muito rápido agora. Pega teu celular. Se você não sabe qual que é o teu mais um, a gente está com um problema sério aqui, mas eu imagino que todos aqui devam saber. Pela fé eu creio que sim. Você vai mandar uma mensagem para essa pessoa agora. Vai mandar agora. Fala, fulano, estou no culto, orei por você. Estou no culto, queria dizer que você é bênção na minha vida. Estou no culto, seria uma alegria receber você lá no meu pequeno grupo. Estou no culto e queria dizer que Deus pediu para falar isso para você, da importância que você tem na minha vida. Mas não perca essa oportunidade. Vamos lá, pode fazer isso, 30 segundinhos, para a gente mandar para o nosso mais um aqui, demonstrando a nossa afetividade, o nosso carinho, o nosso amor, e através de uma maneira muito prática. Estamos com um feriadão aí, segunda e terça-feira, quem sabe vai ser o tempo de tomar um café com essa pessoa, fazer um churrasco, convidar para almoçar na tua casa, bolo de fubá e café com leite, Jarbas, já pensou? É coisa boa, né? Até brilhou o olho de Jarbas, gente. Bolo de milho, hã? Vamos fazer isso? Chama alguém para ser igreja contigo. Chama alguém para conhecer Jesus. Nós não podemos nos acostumar a viver numa bolha gospel. Nossa missão é lá fora. Quem enviou diz amém. Quem não enviou diz misericórdia. Foram poucos. Vamos lá, terceiro ponto. Nossa oração ela precisa ter um foco. Paulo ele se intitula como um embaixador do reino. Olha que interessante. Um representante do reino na geração dele. Um representante de Cristo em seus dias. E é muito legal porque por ele saber do seu papel é que ele pede essa coragem. Ele sabe que ele tinha uma função, ele tinha um papel, ele tinha uma obrigação enquanto estava ali. E a pergunta que fica em nós que também somos embaixadores de Cristo na nossa geração, as pessoas percebem em nós essa identidade? As pessoas lá do teu trabalho, as pessoas da tua vizinhança, veem você como alguém diferente? Porque se a gente for igual a todo mundo, me desculpa, a gente não é embaixador de nada. Nós estamos realmente vivendo como representantes do Evangelho. Eu lembro de uma situação muito triste que eu passei aqui na igreja. Eu saindo, descendo a escadaria aqui já muitos anos atrás, e daí uma pessoa que eu nem conhecia veio em direção a um amigo meu e falou, rapaz, você aqui na igreja? Dele, eu sou membro aqui não sei quanto tempo. Desse outra pessoa falou, esse terceiro, falou assim, nossa, jamais imaginei que você era crente. Eu fiquei com vergonha. Jamais pensei que você fosse crente. Falei, misericórdia, como é que esse cara não trabalha? Como é que é a agenda dele? O que ele assiste? O que ele comenta? Qual que é o tipo de brincadeira que ele faz com as pessoas do trabalho? Qual que é o tipo de conselho que ele dá? John Piper diz que a missão é a demonstração visível da glória de Deus. É para isso que existimos. Não somos apenas receptores da graça de Deus, somos portadores da glória de Deus. Eu e você podemos mostrar a glória de Deus para uma sociedade que vive em pecado. Sabe como é que a gente pode começar a mudar o papel? Como as pessoas nos enxergam? Todo mundo, ou geralmente as pessoas sabem que a gente é da igreja, né? Que nós somos evangélicos, que nós somos cristãos, que nós somos crentes, né? E a gente tem uma característica muito especial, que nós somos sempre procurados quando alguém está passando por algum problema e a pessoa diz, você pode orar por essa causa? Você pode orar por mim? E eu acredito que como algumas outras pessoas sempre falavam, eu vou orar, mas nunca orava. Era virar as costas, eu já esquecia, não era nem por maldade. Eu não orava. O que aconteceu? Toda vez que eu recebo agora uma mensagem de alguém, algum pedido de oração, eu vou orar agora. E se estiver perto da pessoa, se eu tiver o contato, eu vou ligar para eu vou orar com você. Eu substituí o orar por você pelo orar com você. Pastor, você pode orar por isso? Posso te ligar? Pastor, você pode não sei o quê? Você vai estar em casa hoje de noite? Pastor, não sei o quê? Vamos tomar um café amanhã cedo?
E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Aquela luz que iluminou através de irmãos amados começa a iluminar essas pessoas. E elas começam também a ter um relacionamento com o Senhor. A gente precisa de uma vez por todas entender que a oração ela é indispensável para o cristão. Quem não ora enfraquece espiritualmente, e um cristão espiritualmente fraco está vulnerável à queda. Um cristão que não ora, que tem uma agenda bem legal, ele vem domingo, vai no PGM, é dizimista, mas ele não tem tempo de orar, ele é um cristão fraco. Por mais que ele tenha uma agenda bem legal. Mas o cristão que não ora, ele está suscetível ao pecado. Um cristão que não ora, ele está suscetível ao erro. Um cristão que não ora, ele está suscetível ao ativismo religioso, ao invés do relacionamento com o Pai Eterno. E é por isso que a gente precisa buscar. É por isso que nós precisamos clamar ao Senhor. Algo que me enche o coração de gratidão aqui na nossa igreja é que a gente não prega só uma teologia da oração, a gente vive a oração. Toda terça-feira a gente ora. Nós temos encontros de oração em todos os campos, em todas as congregações. Todos os PGMs têm um tempo destinado para oração. Quando nós estamos juntos, a gente ora. Quando eu passei pelas minhas crises de ansiedade, todos os pastores ligaram para mim, orando por mim. Esposas de pastores orando com a minha esposa, pela minha recuperação. Todas as vezes, a gente vive isso na essência, porque nós cremos nesse Deus que ouve, se importa e age diante das orações. Sabe o que nós vamos fazer agora? Eu duvido que você acerte. Nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor nessa noite. Nós vamos interceder por aqueles que precisam receber aquela luz que vem direto do trono da graça do Senhor, mas nós vamos clamar e vamos ser muito sinceros conosco mesmo e vamos falar: Senhor, me perdoa, porque eu sou um preguiçoso para orar. Mas muda a minha percepção da importância de estar na Tua presença e me ajuda a partir de hoje, intencionalmente ter um tempo de secreto com o Senhor. É tempo de restauração, queridos. Mas como o pastor Edmilson tão bem falou, muito mais importante do que ter uma cura, do que ter um emprego, do que ter um relacionamento restaurado, é ter a convicção de passar os dias que o Senhor nos der, sabendo que vamos passar a eternidade com Ele. Muito mais importante do que aquilo que Deus pode fazer por mim e por você, é quem Ele é na minha vida e na tua. Muito mais importante do que a resposta da oração que a gente pode achar que é tão fundamental. Fundamental é conhecer Jesus, sua pessoa, a obra de Cristo. E como é que a gente faz isso? Oração, palavra, orar o que você lê dos evangelhos. Falar: Jesus, me ajuda a ter essa fé, me ajuda a ter essa coragem. Aperfeiçoa, muda. Não me deixa dormir quando o Senhor me quer atento diante daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não permita que minha mente fique cauterizada pelo pecado que hoje me domina. É a oração que nós temos que fazer. Mas temos que clamar também: Senhor, me ajuda a ter oportunidades de falar de quem Tu és, do que Tu fez na minha vida. E quando isso acontecer, que eu não me cale. Gente, é tempo de viver o novo do Senhor. Se as coisas estão esquisitas lá na tua casa, eu vou te desafiar: se ajoelhe agora e ora. Se está faltando o recurso financeiro, se está faltando a provisão, eu vou te pedir: se ajoelhe agora e ora. Se a enfermidade bateu na tua porta, eu quero te pedir em nome de Jesus: se ajoelhe agora e ora. Se você tem um monte de coisa para resolver nessa próxima semana e você não sabe nem por onde vai começar, se ajoelhe agora e ora e fala com Deus. Mas pede: Senhor, fala comigo. Fala comigo nessa noite, Senhor. Talvez de uma maneira como o Senhor nunca falou. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir a Tua presença. Eu quero uma manifestação clara da Tua soberania sobre a minha vida. Eu não quero mais do meu jeitão que está dando errado há tanto tempo. Eu quero ouvir a Tua voz, e quando o Senhor falar pare, eu vou parar. E quando o Senhor falar vai, eu vou. Às vezes o inimigo tenta nos convencer de que não tem mais jeito, de que já acabou. Às vezes nós estamos a uma oração
da resposta. Às vezes nós estamos a uma oração do milagre. Às vezes nós estamos a uma oração da reconciliação, da restauração, do novo de Deus. Você tem dedicado um tempo exclusivo para falar com Deus e ouvir sua voz? Você tem pedido a Deus coragem e oportunidades para compartilhar o Evangelho? Quem quer ter um mais um? Quem é a pessoa que você vai interceder e compartilhar do amor de Deus?